Bom dia, minha gente! Bom dia, gente querida! Bom dia, povo de Deus! Bom dia a todos que são os nossos queridos espectadores de Tailândia, região e do mundo. A paz seja com todos. Estamos iniciando mais um programa Impacto da Fé para levar esperança ao seu coração, levar luz, paz e graça. Eu sou Leonilson Santos e estamos conectados mais uma vez nesse momento especial de muita fé, de muita graça e de muita edificação para a sua vida. A programação de hoje está se iniciando nessa quinta-feira, não é isso? E uma quinta-feira chuvosa, como nós temos presenciado. É claro, é o tempo das chuvas e nós estamos recebendo aí para que possa de fato acontecer os renovos dos nossos campos e, é claro, toda a provisão que virá depois. Deus estabeleceu as estações do mundo e, é claro, tudo está sob o controle dele. Haja vista que, embora a criação tenha sido deteriorada a cada dia mais, a degradação da fauna e da flora tem sido atingida pela maldade humana, mas nós entendemos que esse mundo está debaixo do controle de Deus e que haverá um dia em que todas as coisas serão renovadas e, de fato, existirá um novo céu e uma nova terra. Se você crê na palavra, você enche o seu coração de alegria e de esperança, sabendo que no final de tudo, Cristo irá triunfar e o seu reino será estabelecido no mundo. Amém? Vem comigo porque o programa está hoje abençoador mais uma vez. Nós começamos hoje e vamos trazer algumas notícias importantes do mundo para você, seja do mundo religioso, até mesmo do nosso mundo político, enfim, as pautas que nós tratamos aqui, aproveitamos para trazer boas direções para você a partir de uma perspectiva bíblica, teológica, equilibrada e madura para o seu coração. O programa Impacto da Fé tem essa nova roupagem, é claro, sem deixar de ser um programa televangelístico, sem deixar de ser um programa cujo maior objetivo aqui é levar o poder da mensagem do Evangelho para o seu coração. Se você conectou agora mesmo a sua TV com a gente ou pelas redes sociais, seja bem-vindo. Eu já estou aqui aguardando a sua participação especial para que você possa enviar, de fato, a sua mensagem para a gente. Nós já estamos transmitindo o programa por meio das nossas plataformas digitais, tá certo? O nosso Facebook já está com a transmissão, com a transmissão pela nossa página TV Guajará, na verdade nossa página SBT Tailândia, tá bom? Você consegue agora conectar com o nosso programa e deixar a sua participação especial, tá bom, minha gente? É muito importante. Nós, todos os programas, recebemos constantes participações de telespectadores, de internautas que enviam as suas mensagens para a gente. E é claro, quem participa do programa sempre recebe no final da hora do programa a oração especial, tá bom? Então aproveita, eu aguardo a sua mensagem, tá certo? Eu aguardo a sua participação. Entre em contato com a gente também através do nosso número, é uma forma mais próxima de você, de fato, participar do nosso programa. Você consegue também acompanhar a programação através dos aplicativos da TV e também pelo nosso site www.tvguajará.com.br. Por lá você consegue se manter informado através do telejornal, é claro, e ainda assim acompanhar as nossas programações. E é claro, sem deixar de falar também do nosso Instagram. Se você ainda não segue a nossa página no Instagram, vai lá, segue e aí você vai estar também conectado às lives dos programas, sem falar das nossas matérias que constantemente trazem a você informação da nossa cidade, região e muito mais. Agora mesmo estamos transmitindo também por lá o nosso programa, o programa Impacto da Fé, tá bom? Vem com a gente que o programa já está no ar. Hoje nós vamos trazer aqui, Diego, eu não estou conseguindo acompanhar a live do Face, qualquer coisa você me informa aí, tá certo? Para a gente poder estar transmitindo para os nossos espectadores. Meu povo querido, hoje nós vamos falar sobre algumas notícias, eu quero trazer para você sobre o que tem acontecido no mundo com relação a alguns aspectos
de um aviso de uma nova pandemia que a Organização, né, Mundial da Saúde tem aí previsto. Haja vista que é um sinal que eles querem alertar a humanidade de que existe a possibilidade de uma nova pandemia acontecer no mundo e não está distante que isso de fato possa acontecer. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Vou falar também para você a respeito de um culto que aconteceu nos Estados Unidos, onde uma pastora simplesmente chutou a Bíblia. E isso tem sido recebido com muita negatividade pelo público cristão, tanto nos Estados Unidos, na América, como todas as pessoas que acompanham no mundo todo essa notícia. Uma pastora que chutou a Bíblia na hora do culto. Afinal, eu quero a sua opinião a respeito disso e você vai entender mais ou menos, um pouco mais sobre esse contexto daqui a pouco, tá bom? Nós estaremos falando também sobre, deixa eu ver aqui qual a nossa matéria que também estaremos comentando, Diegão. Nós vamos falar também sobre um alerta, né, de um pastor que, descrevendo ali todo o cenário de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, como uma profecia, é claro, de Ezequiel. Ele entende que tudo que está acontecendo agora, exatamente na região de Israel, ali na faixa de Gaza também, nessas guerras, são de fato profecias do livro de Ezequiel se cumprindo, que anunciam de fato a volta do Senhor Jesus. Então ele declara que tudo que está nesse momento sendo como realidade em guerras ali, de fato é um prenúncio da proximidade da volta de Jesus. Nós vamos falar sobre isso também. Eu quero chamar a sua atenção para duas outras notícias muito importantes. Uma teóloga, né, americana descreveu sobre o perigo da teologia progressista entrar nas igrejas e, de fato, acabar contaminando ou corrompendo a verdadeira fé original do Evangelho. Nós estamos aproveitando esse tema que tem acontecido aí sobre a cantora Aimee para tratarmos de vários assuntos, tá bom? Tratarmos de vários aspectos e principalmente sobre o que as pessoas falam sobre ela ser uma menina progressista, está trazendo ali, de fato, uma teologia que não é condizente com a Escritura. Nós vamos falar sobre a teologia progressista, o que ela é e como nós podemos identificá-la para que, de fato, ela não possa se infiltrar em nossa confissão e nossos princípios de crença, ok? E também, se der tempo, eu estarei falando hoje sobre as ideologias, né, dos mentores por trás da inteligência artificial. Se você ainda não sabe, a inteligência artificial, ela praticamente fez a humanidade avançar 10 anos à frente. Ela foi criada e, é claro, ela está se avançando cada vez mais, trazendo aí uma perspectiva de que daqui nos próximos anos nós teremos aí praticamente a anulação de muitos empregos de pessoas e também robôs que conseguem, é claro, conversar com você como se fossem seres humanos. Isso já está acontecendo em muitos lugares e o avanço disso pode nos trazer um grande alerta. Eu vou explicar para você, dentro da escatologia bíblica, de que a inteligência artificial também vai ser usada para o período do anticristo. Se você se prepara, tá bom? Se der tempo eu vou falar sobre isso também, tá certo? Então, Diegão, estamos prontos? Nós vamos comentar, né, a primeira matéria de hoje. Diegão, joga para mim a primeira matéria que nós vamos falar sobre hoje, é sobre o pastor, né, que fazendo ali uma análise das guerras entre Israel e o grupo terrorista Hamas, ele descreve que tudo que tem acontecido ali, de fato, é um sinal da volta de Cristo, e isso é registrado nas profecias bíblicas. Diga-se de passagem, no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Olha só, para Greg Laurie, o aumento do antissemitismo, que é, claro, a perseguição ao povo judeu, é um verdadeiro sinal do fim dos tempos. O que você acha disso? Você que compreende e tem estudado a Bíblia, você acredita que a intensificação dessas guerras de maneira cada vez mais simultânea, porque está acontecendo agora mesmo nas regiões ali na faixa de Gaza, está acontecendo entre Rússia, né, e Ucrânia, e nós estamos em um momento de tensão entre as nações. Já aconteceram guerras na humanidade, na trajetória da história, é claro, mas nunca esteve acontecendo guerras em um período de tempo tão próximo, uma em cima da outra, né? Então é um momento para você ficar alerta. O pastor aqui, Greg, ele sinaliza de que essa guerra e o antissemitismo, a perseguição ao povo de Israel, de fato é um sinal do fim dos tempos. Vou ler aqui para você. Levanta um pouquinho, Diegão, para a gente poder ter uma leitura aqui para os nossos espectadores. Olha lá.
A maioria das pessoas já perceberam que o mundo está em um caos. Só um pouquinho agora, só um pouquinho aqui, um pouquinho mais para baixo, e mais um pouquinho, aí, garoto. Maravilha, olha só. A maioria das pessoas já perceberam que o mundo está um caos. Guerras, conflitos, armas, violências extremas, injustiça, perseguição aos cristãos e, é claro, o amor de muitos esfriando. Para o pastor Greg Laurie, ele é um pastor, né, da igreja Christian Falls, né, em Revés, eu acho que é isso, né? Revés. Para quem entende mais de inglês aí, me ajuda, tá certo? Na Califórnia, discutiu abertamente a escatologia e os eventos atuais, explicando cuidadosamente que a Bíblia tem a dizer sobre o que está por vir, certo? Aí o que, ele diz aqui? Ó? Durante uma entrevista recente à CBN News, o pastor Laures explorou alguns dos acontecimentos atuais que estão agora sendo uma realidade no Oriente Médio. Preste atenção, ele fala sobre as profecias de Ezequiel. Olha só, Laures lembrou que a Bíblia diz sobre a situação de Israel no fim dos tempos. Ele declara: Israel ficará isolado e, em última análise, será atacado pelo seu vizinho ao norte, identificado como Magog. O pastor se referiu às profecias no livro de Ezequiel. Muitos estudiosos acreditam que Magog é a Rússia moderna, e eu tenho a tendência de concordar com isso. Independentemente da identidade de Magog, sabemos que se tratar de uma grande força que atacará Israel, mas sem sucesso. O que ele está querendo explicar aqui? Ele está querendo dizer que o aumento da perseguição ao povo judeu é um grande sinal do fim dos tempos. E nós nunca, depois de uma avaliação, se você perceber e filtrar as notícias atuais, a perseguição ao povo judeu, de fato, tem se intensificado no mundo todo. Nunca se teve em tantos lugares, praticamente como jovens, nas faculdades, declarando, se posicionando contra o povo de Israel, declarando que o povo de Israel deve ser um povo exterminado da face da terra. Nunca se ouve em tantos lugares no mundo uma força contrária ao povo de Deus. É isso que é chamado de antissemitismo, certo? É a perseguição ao povo judeu, aos semitas. Agora, há um ponto importante. De fato, a perseguição, a posição contrária ao povo judeu, nada mais é do que a influência de um espírito que já habita na terra. Esse espírito ele vai se manifestar em carne daqui a algum tempo, mas a Bíblia diz que ele já opera na face da terra. E que espírito é esse? A Bíblia chama isso de espírito do anticristo. O espírito do anticristo praticamente é contrário a tudo aquilo que é Cristo, certo? Inclusive, ele irá se levantar contra o povo de Deus, segundo as profecias bíblicas. Esse espírito já opera essa cultura, essa mentalidade, essa influência negativa contra o povo de Israel e contra tudo aquilo que advém da palavra de Deus relacionada a Cristo. Ela já está em operação no mundo, queridos. E a Bíblia diz que isso vai se intensificar nos últimos dias. Eu estou com um alerta de Deus aqui para você, declarando: fique atento, repare nos sinais, porque a volta de Jesus está tão próximo quanto nós podemos pensar. Essa é a primeira notícia que nós queremos aqui da fonte do portal Guia-me, tá certo? Um portal muito bom e confiável que você pode estar se informando aí, tá certo? O que você acha sobre isso? Tá bom. O que você acha sobre isso? Eu vou rapidinho para um bloco comercial. Eu vou deixar você comentar aqui, estou recebendo mensagem pelo WhatsApp, já já a gente retorna. Chegou a oportunidade de você transformar o seu lar no lugar do seu sonho. Aproveite a nossa incrível promoção, onde toda a linha de mesa e roupeiros está com descontos imperdíveis de 30% a 50% à vista. Além disso, nossos conjuntos de panelas estão também com 50% de desconto à vista. É a hora certa de você renovar a sua casa. Corra para Danisvar e aproveite essas ofertas incríveis, pois são 30 anos de tradição e qualidade a seu serviço. Não perca tempo, venha conferir de perto o que preparamos para você aqui na Danisvar. Mercadão Amazonas, o barateiro do Bairro Novo. Vem com ofertas imperdíveis para você, cliente amigo. Temos uma padaria completa, seção de bebidas. Temos toda a semana a quarta da limpeza para você, dona de casa, com aquele atendimento especial que você merece. E é claro, a entrega mais rápida da cidade. Mercadão Amazonas, o barateiro do Bairro Novo.
Na Multichance Motos você encontra motos novas, seminovas e usadas. Com o melhor preço à vista, também temos parcelamentos em até 24 vezes no cartão de crédito e financiamento até em 48 vezes pelos bancos parceiros. Sem contar que você pode adquirir sua moto através das nossas rifas Multichances e da Prêmio Multichances, onde você pode ser sorteado e receber sua moto totalmente quitada ao ser sorteado. Então venha para a Multichance Motos, a única que realiza seu sonho de verdade. Mundo Digital Informática. Na nossa loja, estamos empenhados em fornecer soluções completas para todas as suas necessidades de informática. Computadores e notebooks, tinta para impressora, mouse, teclado, cadeira gamer, TVs, manutenção de computadores e serviços em geral. Visite-nos hoje mesmo para explorar nossa ampla gama de produtos e aproveitar nossos serviços especializados de assistência técnica. Mundo Digital Informática. Sua satisfação é a nossa prioridade. Vem garantir qualidade e variedade no Precinho Mateus. Confira as ofertas. Arroz parbolizado fazenda 1 kg 5,79. Leite em pó camponesa integral 200 gramas 5,39. Charque Charquito dianteiro 500 gramas 16,90. Refrigerante Guaraná Antártica 350 ml 2,19. E tem mais lava-roupas UAU 3 litros 19,99. Ninguém vende mais barato. Aproveite o Precinho Mateus. Retornamos com o programa Impacto da Fé. Permite eu só pegar aqui rapidinho, Diegão. Pronto, peguei aqui para mim poder me manter informado. Aos nossos queridos espectadores que estão ligados aí conosco pela nossa live, nós estamos em uma nova live, tá certo? Você pode acompanhar a transmissão lá pela nossa página SBT Tailândia, tá bom? Nós estamos com essa transmissão agora mesmo acontecendo, para que você possa ficar conectado com a gente. Obrigado a todos que estão ligados também através dos aplicativos, quem está com a gente pelo nosso Instagram, quem está pelo site, tá certo? Muito bom mesmo a participação de vocês e isso é muito importante para nós, tá bom? Minha gente querida, eu quero aqui, eu estava comentando sobre praticamente a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus baseados no cenário, né, que está acontecendo agora das guerras, tá certo? E eu vou deixar para comentar um pouco mais a respeito disso daqui a pouco. Mas quero agradecer aí a participação, a irmã Plácida também, ela diz assim, é verdade sobre o que nós estamos falando, né? De fato, sobre essas guerras, seria um sinal do fim dos tempos, ok? Você tem alguma opinião a respeito disso? Seja ela em geopolítica, seja ela na área religiosa, ou até mesmo na área sociológica, enfim, qual a sua opinião a respeito dessas guerras? Você pode deixar o seu comentário aí para a gente, é claro, e vamos aqui estar recebendo aqui a sua participação, é claro, pode ser de fundamental importância para o alcance e o aprendizado das pessoas, beleza? Meus queridos, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu ganhar uns pontos aqui, né, Diegão? Eu quero aproveitar aqui meu programa para desejar, né, os meus parabéns para a minha sogrona, né? Francisca Gomes está aniversariando e eu quero aqui aproveitar no programa para toda a cidade dizer, ó gente, isso aqui é minha sogra, olha como ela é bonita, né? Dizer a você, Francisca Gomes, que sou grato a Deus pela sua vida, né? Grato a Deus por Deus ter me apresentado uma sogra tão abençoada, né? Olha só, tem gente que fala, né? A sogra e eu só tenho alegria, né? A minha sogra, quero parabenizar, ela está completando o ano, tá aí os nossos registros, né? Nesse momento. E olha só, essa foto aí, ela estava na época que eu nem sabia nadar direito, ela estava me dando uma ajuda aí, né? Também não sei nadar lá aquelas coisas agora ainda, mas foi um empurrão muito bom aí para mim poder estar aprendendo. Então, minha querida Francisca Gomes, né? Está aniversariando hoje, minha sogra, e eu estou aqui para dizer meus parabéns, tá certo? Que Deus lhe conceda cada vez mais anos de vida, saúde, luz, graça e muito mais, viu? Sou feliz pela sua vida e grato ao Senhor e muitos anos de vida, tá certo? E meus parabéns, que Deus abençoe. Olha, queremos bolo, viu? Sei que vai ter bolo. É isso aí, minha gente. Olha, sobre a questão da ilha do Marajó, né?
Tem gente que está falando muito a respeito da menina, da Aimee Rocha, mas eu quero dizer uma coisa aqui para você. Eu sou grato a Deus pelo que está acontecendo. Porque com a evidência da música dela, só Deus conhece o coração dela, de qual foi a motivação dela, enfim. E eu não vou julgar isso jamais, dizer que ela estava lá por outro propósito, mas enfim. Mas eu louvo a Deus, eu sou grato a Deus porque a música dela acendeu um alerta na região do Marajó e que está fazendo o Brasil se mover com atenção para aquela região, para os problemas humanitários daquele lugar, principalmente quando se diz respeito ao tráfico de pessoas, à compra de crianças e ao abuso infantil naquele lugar. E o meu desejo, do fundo do meu coração, é que isso venha se expor cada vez mais, venha se expandir por todo o Brasil. Isso já tinha sido denunciado antes, ninguém levou a sério, inclusive quando Damares denunciou a respeito disso, o próprio governo se posicionou contra, exigindo uma indenização da parte dela. E agora, novamente, isso vem à tona e eu acredito que, sim, que Deus possa estar por trás disso, para que as nossas crianças sejam socorridas, para que as nossas crianças sejam assistidas, para que as nossas crianças, de fato, possam receber ali, seja políticas públicas naquele lugar, ou até mesmo socorro espiritual, certo? Muitas ONGs, igrejas, já operam naquele lugar. E se você também deseja ajudar, você pode, de fato, até mesmo entrar em contato comigo. Eu posso fornecer a você contato de pessoas e igrejas que estão ali exercendo um trabalho ótimo naquele lugar. Mas como cristão, se você também não pode ir lá, você pode se mover em relação pela causa da Ilha do Marajó. Eu quero que isso se espalhe cada vez mais. E eu faço um apelo novamente aqui aos nossos governantes, ao governador do estado, a quem quer que seja as autoridades, para que se movam com relação à causa da Ilha do Marajó. Ouçam isso, por favor. Que haja de fato uma atitude, porque aquilo não é normal e as nossas crianças não estão à venda. Eu me levanto e me proponho, me posiciono em relação a isso, a esta causa, ok? E aproveito aqui o mecanismo, essa ferramenta tão grande que é a TV, que alcança tanta gente, para informar. Pesquise, vá lá, vou aproveitar aqui a fala do Carlinhos Maia, pesquise nas redes sociais ou pesquise na internet, Ilha do Marajó, problemas sobre tráfico e sobre abuso infantil. Pesquise, se movimente com relação a isso. Se você pode ajudar também, tome atitude, vem com a gente, porque nós estamos nos posicionando em relação a isso. E meu desejo é que Deus possa, se for por causa dessa música, expandir cada vez mais a causa e que isso possa ter resultados positivos naquele lugar, que assim seja, que assim Deus faça. O importante é que as nossas crianças sejam socorridas naquele lugar. Esse é o ponto. Amém? Não toquem nas nossas crianças. A Bíblia diz que delas é o reino dos céus. E que o Senhor possa exercer algo naquele lugar. Amém? Se você quiser ajudar também com alguma quantia de doação para aquele lugar, entre em contato comigo que eu forneço a você ali endereço de pessoas sérias que estão operando já naquela região, certo? Para socorrer crianças, para tratar pessoas com tratamento social, com tratamento espiritual, para socorrer das mãos de pedófilos e de traficantes daquela região, ok? É hora de entendermos que o Evangelho é completo. Ele é justiça social também. E ele faz parte disso, ok? Só queria fazer esse apelo aqui a respeito disso, tá bom? Só queria fazer a respeito disso, esse apelo. Eu vou até aproveitar aqui, não, vou falar sobre o Evangelho dos fariseus depois, né? Eu vou só aproveitar esse ponto aqui para falar sobre a causa do Marajó. Vamos para a segunda notícia, Diegão, certo? Vamos para a segunda notícia. Quero um tempinho ainda para poder pregar a palavra aqui. Qual é a segunda notícia que nós temos aí? Vamos lá. Olha só, Portal Guia, aqui ó. Essa notícia aqui, ela tem dado o que falar, né? Por quê? Porque a pastora, né, de uma igreja muito famosa, muito grande nos Estados Unidos, ela aproveitou um grande evento esportivo, conhecido como Super Bowl, que atrai a atenção de milhões de pessoas nos Estados Unidos, é um evento de beisebol e de esportes, dos quais os americanos prezam muito.
E ela aproveitou esse momento para, no momento de um comercial, simplesmente utilizar a Bíblia como bola. Isso mesmo. É isso que você está ouvindo. Ela utilizou a Bíblia como bola e no momento do comercial ela chutou a Bíblia, como se a Bíblia fosse uma bola ali de um jogo americano. Essa atitude foi recebida com muita negatividade pelos cristãos, que prezam pelo valor da palavra de Deus. E um desses pastores, conhecido como Chase Clay, né, acho que é assim, criticou a falta de temor e lembrou dos cristãos perseguidos que arriscam a vida para ler a Bíblia. Diegão, pode levantar até a parte que fala sobre a suficiência da palavra, alguma coisa assim. Enquanto eu falo aqui, o pastor criticou a atitude dessa pastora em chutar a Bíblia. Não temos o vídeo aqui, mas o vídeo está disponível no portal Guia-me, certo? Em que o pastor fala sobre, enquanto essas pessoas estão ali fazendo essa desonra com a palavra, chutando a Bíblia, existem pessoas em outros países perseguidos que dão a vida para ter um exemplar. Cristãos que são perseguidos porque carregam a Bíblia e devem esconder, porque se forem pegados com esse exemplar, são capazes de serem presos ou até mesmo mortos. Uma pastora dessa, no ato de entreter o povo, eu não sei o que ela tinha na cabeça, simplesmente chuta a Bíblia. E foi por 2 vezes, tá? Essa notícia também está disponível no site e o portal Guia-me. Olha só, o que diz aqui sobre a suficiência da Bíblia? O pastor Chase, né? Ele ressaltou que os cristãos foram chamados para pregar a Escritura. Porém, existem igrejas que consideram a mensagem do Evangelho insuficiente. Elas não acreditam que a palavra de Deus é suficiente. Então, o que elas têm que fazer é entreter as massas para mantê-las vindo para os templos. Sim, a palavra de Deus é ótima, eles dizem, mas nós temos que fazer mais coisas para atrair as pessoas. A palavra de Deus é entediante, então temos que acrescentar algo a ela, criticou o líder. E completou, se você tirar o louvor, tirar os incríveis corais, tirar até mesmo os bancos da igreja, até a luz ser tirado tudo, se tivermos que nos reunir em um campo, né, no subsolo, você tem a palavra de Deus, isso é tudo o que você precisa, a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Eu sempre falei sobre isso. A igreja não precisa de entretenimento, para ficar utilizando como método para atrair as pessoas. Nós temos a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Esse é o método de Deus para mudar a vida das pessoas. Lugares, ou líderes, ou pregadores, ou até mesmo igrejas que vivem oferecendo entretenimento para os seus membros, na troca de que os mesmos sejam mantidos lá, em vez da pregação poderosa da palavra, da explicação, da exposição da Escritura, do poder do Espírito Santo, nada mais fazem do que uma atitude de desculpas pela sua falta de poder e unção. A igreja não foi chamada para oferecer entretenimento ao mundo, ela foi chamada para salgar a terra, para dar sabor do Salvador às pessoas. E essa atitude dessa pastora nada mais foi do que uma atitude de oferecer entretenimento para os povos. E olha que muita gente ficou aplaudindo. E daqui para frente você vai ver muita coisa. Igrejas que possuem falta da palavra, eu quero convocar você, espectador, procure uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra, uma igreja saudável, uma igreja que abre a Escritura e a expõe, uma igreja que fica oferecendo entretenimento, vários métodos para atrair as pessoas. Não estou dizendo sobre eventos, a igreja sempre tem eventos, faz parte do povo de Deus, mas a centralidade do método de Deus para mudar a vida das pessoas é a pregação do Evangelho. E esse é o maior método de Deus, nós nunca podemos mudar. E de fato, se nós não acreditamos na suficiência da Bíblia, a gente vive oferecendo entretenimento para as pessoas. Mas se você crê no poder da palavra, não há nada mais que possa fazer com que você utilize isso, a não ser a Bíblia, para mudar a vida das pessoas. É que o programa eu não ofereço aqui para você nenhum. Você não me vê aqui, por exemplo, trazendo algum tipo de entretenimento para você se manter na programação. Aqui é a palavra de Deus e só a palavra de Deus, porque entendemos que é ela que muda a vida das pessoas. Amém? Se você concorda com isso, o que é que você me diz aí dos nossos comentários? Diego, deixa eu pegar o púlpito aqui, tá? Pronto. Agora eu quero explicar aqui um ponto, aproveitar. Eu tenho alguns minutinhos. Ver se tem como a gente colocar a notícia daquela teóloga que ela fala sobre o evangelho progressista, o perigo do evangelho progressista, que tem adentrado em muitos lugares e muitas igrejas. Quero aproveitar essa polêmica aí que está acontecendo para me pregar a palavra. Toda circunstância deve ser aproveitada para a gente atrair. Se as pessoas estão atraídas com atenção para alguma situação, você aproveita e pega a atenção, faz como Paulo, né?
As pessoas estavam atraídas para a atenção lá em Atenas, as imagens que estavam ali, os deuses. Paulo aproveitou aquilo para pregar o evangelho. Viu um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, aproveitou a situação cultural e pregou a palavra. É isso que nós devemos fazer. Olha só essa notícia. Essa teóloga, ela fala sobre o perigo da teologia progressista. O que é isso? Nós vamos trazer alguns pontos da teologia progressista para você. O que ela diz? Segundo a Lisa Cheldes, o evangelho progressista relativiza as doutrinas fundamentais da fé cristã. Olha só, a teóloga, ela apontou os 5 sinais de uma igreja que está abraçando o cristianismo progressista. 5 sinais de uma igreja que está abraçando um cristianismo falso, certo? Cristianismo progressista é falso, ok? Vamos ver quais são os sinais? Diegão, vamos lá. Coloca aí no primeiro sinal um pouquinho mais para cima para a gente poder ver. O primeiro sinal de uma igreja que está abraçando um falso evangelho, o evangelho progressista. Cadê? Aqui, ó. Rejeição da autoridade bíblica. Primeiro sinal de uma igreja que está abraçando um falso evangelho. Rejeição da autoridade bíblica. Ou seja, esta igreja, ela rejeita a autoridade da Bíblia como palavra revelada de Deus. O cristianismo progressista geralmente abandona esses termos, enfatizando a crença pessoal sobre o mandato bíblico, explica a teóloga Alisa. Ou seja, o primeiro sinal de uma igreja que está abraçando um falso evangelho é que ela não aceita só a Bíblia como suficiente. Ela passa a, de fato, aceitar outros mecanismos como voz de Deus suprema para a direção dessa igreja. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática suficiente para ponderar e julgar todas as questões dentro da dimensão espiritual ou qualquer que seja a esfera humana, certo? É a palavra de Deus que guia o homem. Então, quando uma igreja começa a abraçar, de fato, a atitude de desacreditar na autoridade da Bíblia, assim, não, mas o que a Bíblia diz é passado, né? Não, mas isso aí era verdade antigamente, mas agora não é mais verdade. Né? Outros dizem assim, não, a gente aceita a Bíblia, mas também nós temos um livro aqui de um profeta, que é igual ao mesmo nível da Bíblia. Né? Outros dizem assim, não, a gente tem a Bíblia, mas também nós temos a tradição da nossa denominação, né? Que de fato é o mesmo nível da Bíblia. Não, gente, a palavra de Deus está acima de tudo. Ela está acima de homens, está acima de bispos, está acima de sacerdotes, está acima de pastores, está acima de padres, está acima de governos, está acima de imperadores, está acima de reis. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. A Bíblia diz que todas as coisas passam, mas ela permanece para sempre. Ela, de fato, é a maior autoridade que pode conduzir a fé. E a Bíblia diz que a verdadeira fé vem pela palavra. Você quer ter fé? Fé de verdade? Adequada? Tem que mergulhar na Escritura. Esse é o primeiro ponto. Uma igreja que está começando a abraçar um evangelho falso, ela começa a desacreditar da autoridade da Bíblia. Segundo ponto, ela enfatiza que a igreja que começa a abraçar um evangelho falso começa a dar ênfase em opiniões e sentimentos. O que é isso, Léo? Segundo sinal é ênfase nos sentimentos, opiniões pessoais e experiências acima de fatos. À medida que a Bíblia deixa de ser vista como a palavra definitiva de Deus, o que uma pessoa sente ser verdade se torna a autoridade máxima para a fé e a prática dessa pessoa. Sabe o que é isso aqui? Vou explicar para você. É o que está acontecendo agora. É o chamado cristianismo terapêutico moralista. É o cristianismo e o evangelho do eu sinto. Ah, não, mas a Bíblia pode dizer isso aqui, mas eu sinto outra coisa. Ah, não, mas eu sinto que Deus... eu sinto que Deus falou isso para mim, quando às vezes que a pessoa diz que Deus falou para ela, não tem harmonia com a Bíblia. Ela passa a julgar as experiências espirituais dela com aquilo que ela sente. E não é assim. Não é de fato, gente, a Bíblia que tem que girar em torno das nossas experiências. São as nossas experiências que devem girar em torno da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que julga cada circunstância da nossa vida. O segundo sinal é esse. Terceiro sinal, doutrinas fundamentais relativizadas. O evangelho progressista, gente, ele relativiza as doutrinas fundamentais da fé. Começa a desacreditar daquilo que é fundamental. Desacreditar que Jesus é Deus, que Ele é suficiente para a salvação. Começa a desacreditar em doutrinas fundamentais relacionadas ao Espírito Santo. Enfim, tudo aquilo que sustenta o cristianismo, a relativização é um sinal de um falso evangelho.
Porque o cristão tem que ter a palavra de Deus como verdade absoluta. Ah, mas não existe verdade absoluta. Quem disse para você? A verdade não é apenas um escrito, ela é uma pessoa. Cristo, ele é a realidade histórica, existencial, perfeita e fundamental de todas as dimensões da criação. E qual é o outro sinal aí, Diegão? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quantos minutos tem. Pronto. Outro sinal? Mais um pouquinho para cima. Acho que tem uns 5 sinais aí que ela coloca pra gente. Cadê? Deixa eu ver. Pronto. Estamos aqui no quinto. Quarto, beleza. Amor distorcido. O que é o amor distorcido, gente? É a pessoa que começa a abraçar um evangelho que diz que Deus é amor, 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 só que é um amor que não carrega a verdade, não carrega o confronto, certo? O amor de Deus é um amor que não está, de fato, desvinculado da verdade. Se alguém realmente ama você, essa pessoa vai lhe dizer a verdade. Porque o amor não está separado da verdade. As pessoas pensam que o amor de Deus é um amor que aceita tudo, mas não é assim. O amor de Deus aceita todos, mas não aceita tudo, porque a porta é estreita nesse amor. E esse amor foi provado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor do evangelho progressista é um amor sem verdade. E tudo aquilo que é amor sem verdade, gente, não é amor, é bajulação. Uma pessoa verdadeira, verdadeiro amigo, ou qualquer que seja a pessoa que ama você, ela vai lhe dar a verdade. Uma pessoa que não ama você não vai lhe dar a verdade. Você pode ter certeza disso. Qual é o outro sinal que ela diz? Justiça social. É o evangelho que tira todo o foco do evangelho com relação à salvação e começa a focar mais na justiça social. O evangelho tem justiça social, faz parte, mas não é o principal do evangelho. O principal do evangelho é uma boa notícia para a salvação da alma dessa pessoa. A justiça social acompanha como consequência, mas Jesus diz que é muito melhor você dizer para uma pessoa que ela está salva e perdoada do que você curar, por exemplo, ela de uma enfermidade física. Em primeiro lugar vem a alma. Em segundo lugar vem as necessidades físicas e humanas. Esse é o evangelho real. Ele não inverte as coisas. Esse é o último sinal, né, Diegão? Cadê? O último sinal? Tem mais algum sinal? Para aqui. Pronto. 5 perigos, tá bom? Então são 5 perigos de uma teologia progressista, tá bom? Olha para mim, você que está me acompanhando aí agora. Você tem acompanhado aí a música Evangelho de Fariseu? Não tem, né? Você viu que está dando uma repercussão muito grande nas redes sociais, não é isso? Eu quero dizer para você, você já parou para pensar o que é, de verdade, segundo a Bíblia, um evangelho de fariseu? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Principalmente para 8 pontos que eu vou deixar aqui, apenas 8, sobre o que é o evangelho de fariseu. Em primeiro lugar, o evangelho de fariseus é um evangelho da hipocrisia. Porque Jesus criticava a incoerência dos fariseus que, de fato, visavam apenas a aparência. Em segundo lugar, o evangelho de fariseus é o evangelho do legalismo. Porque eles eram extremamente rigorosos em cumprir leis e regras, mas não compreendiam os seus significados, nem o espírito do evangelho nelas. Esse é o evangelho de fariseus. Quer saber o terceiro sinal de um evangelho de um fariseu? O terceiro sinal é que é o evangelho do julgamento e da arrogância. Por que, Leonilson? Porque simplesmente eles julgavam todos de maneira dura. E eles tinham um sentimento de superioridade espiritual sobre as pessoas. Isso é o evangelho de fariseu. Quer saber mais sobre o evangelho de fariseu? Vou mostrar para você. O evangelho de fariseu é o evangelho da falta de amor genuíno. Por que, Leonilson? Porque simplesmente os fariseus naquela época, e muitos deles, não socorriam os necessitados. Pelo contrário, até mesmo criticavam Jesus quando ele curava as pessoas no sábado. Esse é o evangelho de fariseu. É o evangelho de um amor falso, não praticado, só falado, muitas vezes. É o evangelho de fariseu. Quer ver outro aspecto do evangelho de fariseu? É o evangelho de privilégios espirituais, do elitismo espiritual. Por que, Leonilson? Porque simplesmente os fariseus, e muitos deles, gostavam das posições de destaque e da ostentação espiritual para as pessoas. Esse é o evangelho de fariseus.
Eu vou alertar você mais 2 pontos sobre o evangelho de fariseu. O 7º ponto sobre o evangelho de fariseu é que eles amavam a ostentação religiosa. Nós devemos avaliar que simplesmente eles, em suas roupas, gostavam de chamar a atenção nas suas vestes, mas era de uma forma de demonstração pública das suas virtudes. Ele amava demonstrar que era espiritual. Gostavam demais da ostentação religiosa. Deus não abençoa, queridos, a ostentação religiosa, ele abençoa a sinceridade espiritual. Quer saber mais sobre o evangelho de fariseu? Esse aqui é o último ponto. O evangelho de fariseu, queridos, segundo a Bíblia, é o evangelho que não reconhece o Messias e nem o compreende. Porque os fariseus, e muitos deles, não reconheceram Jesus como Messias e nem compreenderam eles. Certo? Eles muitas vezes quiseram usar Jesus para os seus próprios propósitos. E, além disso, tramaram a morte do Filho de Deus. Sabe qual é a minha palavra para você sobre o evangelho de fariseu, segundo o evangelho? Fuja dos fariseus. Deste evangelho que não é nenhuma boa notícia de vida, mas de morte. E busque uma igreja saudável. Eu quero aproveitar toda essa circunstância para trazer uma clareza ao seu coração sobre isso. Ok? Você entendeu aí qual é o evangelho de fariseu? São esses pontos que eu quero trazer para você. Bom, nós temos uma última notícia para apresentar. Se der tempo, Diegão, eu ainda vou trazer uma mensagem para você sobre 4 coisas das quais a Bíblia declara que Deus é, certo? Mas qual é a outra notícia que nós temos aí para fecharmos as notícias de hoje, para comentarmos? Olha, essa notícia é ótima. É ótima. O que ela fala? O pastor Paulo Júnior, que é muito conhecido no Brasil, ele explica sobre os sinais do fim dos tempos e quanto à volta de Jesus está iminente. Ele declara o seguinte, essa fonte é justamente o portal Guia-me, certo? Tem a frase maior dele, que fica embaixo, que ele disse, Diegão, a frase maior dele sobre a matéria, sobre o fim dos tempos, sobre a apostasia. O que ele fala sobre a apostasia? Aqui, ó. Não pode ser aqui um pouco mais, pode baixar um pouquinho mais. Só mais um pouquinho. Pronto, aí, tá bom. Ó, tá bom, olha aqui, ó, pronto, esse ponto. Esse sinal não pode ser ignorado. A pandemia desencadeou o colapso econômico, crises políticas e guerras. E é um caos de proporções globais, destacou. Agora, o que ele fala? Ele declara que a apostasia nos últimos tempos, minha gente, o sinal da volta de Jesus, quando se trata de apostasia, muitas vezes não vai ser de igrejas vazias, mas vai ser de igrejas cheias de líderes falsos. O sinal de apostasia da volta de Cristo muitas vezes não vai ser apenas um grande abandono da palavra de Deus, porque a apostasia está ligada a isso, ao abandono da palavra e ao se posicionar contra ela. A apostasia está ligado a isso. Mas o pastor Paulo Júnior enfatiza um ponto que eu quero trazer para você aqui e concordar com ele. Que os últimos tempos vão ser marcados, não por igrejas vazias, em um aspecto, mas por igrejas cheias de líderes vazios e de pessoas cheias de falsas doutrinas. Apostasia é isso, é um abandono da Escritura, é uma distorção da mesma. Nós temos que avaliar que a Bíblia diz que nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. É um tipo de evangelho para cada gosto, né? Como diz a música, evangelho de fariseu, cada um escolhe o seu, né? É um evangelho para cada gosto. É o evangelho para quem quer buscar a Deus por dinheiro, que é o evangelho da prosperidade. É o evangelho para quem quer que Deus aceite a sua opção sexual como um evangelho inclusivo, né? É o evangelho que foca a força maior do ser humano no ego dela, que muitas vezes é o evangelho da psicologia humanista ou até mesmo o evangelho coaching, que temos observado aí. Enfim, existem vários tipos de evangelho. Mas deixa eu trazer para você aqui apenas 3 tipos de evangelho. Existem vários, certo? Mas eu vou trazer para você 3. Em primeiro lugar, existe o evangelho
superficial. Que evangelho é esse, Leonilson? É aquele que trata de coisas superficiais. É o evangelho que prega apenas as coisas da superfície da terra, as coisas terrenas, e que leva você a buscar a Deus apenas por aquilo que Ele pode dar, como questões terrenas aqui na terra. É um evangelho que constrói a sua esperança aqui nas coisas desse tempo. Não é o evangelho que trata a sua alma, não é o evangelho que foca na eternidade, não é o evangelho que foca nas coisas celestiais e nem no entesouramento das coisas eternas. É um evangelho que vai atrair você apenas para buscar a Deus por coisas terrenas. Ele é superficial. Agora existe o segundo tipo de evangelho. Qual? O artificial. E que é isso, Leandro? Isso é aquele que é fabricado pelo homem, manipulado pelo ser humano. É fruto de mentalidade interpretativa carnal humana. É o evangelho que é misturado a tradições puramente humanas, ou até mesmo a visões mundanas. É o evangelho que o homem criou. São evangelhos que os homens constroem com as suas próprias perspectivas, com o seu próprio ego, com a sua própria interpretação carnal, como disse Paulo. Ele é um evangelho artificial, ele é fabricado pelo ser humano. Você não sabia disso? Homens podem fabricar seus próprios evangelhos com interpretações erradas da Escritura? Eles podem. É o que tem acontecido. O tradicionalismo morto, ou então o mundanismo efetivo sobre a vida das pessoas, muitas vezes são evangelhos criados pelos homens. Mandamentos, como disse Jesus, de homens, que invalidam a palavra de Deus. Agora existe o terceiro tipo de evangelho, é desse que eu quero. Qual é? É o chamado evangelho pleno. Isso, ele é pleno, ele é real, ele é bíblico, ele é original, ele procede da Escritura. E a sua substância é o Filho de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o evangelho pleno. É ele que fala que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, que em breve ele voltará. Nós temos aqui o quadrilátero da completude desse evangelho pleno. É o evangelho original. É esse que você tem que buscar para a sua vida. É o evangelho que atinge a sua alma, é o evangelho que atinge o seu corpo e atinge o seu espírito. Ele é completo, ele é pleno. Eu creio nesse evangelho. Não no evangelho fabricado pelos homens. Não no evangelho superficial, daquele que foca apenas nas coisas na terra. Não, mas no pleno. Ah? É nesse que nós temos que buscar. Nesse que vem da Bíblia. Nesse que é de fato, que jorra das Escrituras para quem tem sede. Quem tem sede, venha e beba da água da vida, diz Jesus. Ok? Esse é um ponto muito interessante. Eu queria falar sobre os evangelhos para o seu coração. O que você acha sobre isso? Deixe seu comentário. Meu tempo foi um pouco rápido hoje. Deixa eu aproveitar para mandar abraço para quem está com a gente pelo nosso WhatsApp. Quero mandar abraço especial para quem está pelo WhatsApp. Coloca aí, Diego, o nosso número. Vamos lá. A Patrícia, o Ney, né? Quem mais está com a gente aí pelo nosso WhatsApp? A irmã Placídia ligado ao nosso programa. A Maria, Regina. Quem mais? A Ângela, né? Lá do Goiás. Um abraço, Ângela. Deus abençoe. Quem mais aqui? A Elinair, né? Ligado com a gente em nosso aqui WhatsApp. Quem mais está conosco, né? Deixa eu ver. O Iago, um abraço também. Ao Rodrigues, ao Maicon lá do Palmares. Um abraço. Quem mais está com a gente aqui é o Jameson, ao Isaías, lá do Olho d'Água, né? Um abraço especial também vai para o Fernando, para o Isaac, para a Demaura. Quem mais? A Elane, a Ellen, o Josué. Quem mais com a gente aqui pelo nosso WhatsApp? Vamos lá. O Marcelo, Deus abençoe. Um abraço especial vai para o meu queridão irmão aí, Odevando. Deus abençoe, meu irmão, tamo junto. Vamos lá, quem mais está ligado aqui? O Isael, né? O pastor Davi, um abraço. O Samuel também, José Bento, a Nath. Quem mais com a gente? O Gilberto, a Francisca, o Gabriel. Abraço especial também vai aí para a Daniele Brito, né? Quem mais? O Jones, lá da Vila... Deixa eu ver, Nazaré, né? Um abraço. Deixa eu ver aqui. Quem mais? O Elton, o Emerson, né? O Edson também, a Valéria, o Moisés, o Isaías. Um abraço a todos vocês, queridos. Quero mandar mais abraços para quem está com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Quem está conectado com a gente aqui pelo WhatsApp. O pessoal do curso de teologia, olha que benção. Um abraço, né? Deus abençoe a Josi e a Eliane também, tá bom? Olha, gente, falar em curso de teologias,
hoje nós vamos começar a matéria sobre antropologia bíblica e soteriologia também vamos falar, e rematiologia. Se você deseja estudar teologia, aprender a palavra de maneira mais clara, mais profunda, entre em contato com a gente, porque nós estamos com o nosso curso, o melhor curso presencial de teologia aqui na cidade de Tailândia, do Instituto IBAC. Nós já estamos com o foco aí de formar 100 pessoas de várias denominações. Para mim, fazer discípulo é isso. O curso de teologia não é um curso fechado, é um curso para quem quer aprender a palavra de Deus de maneira clara. Não importa qual seja a sua denominação, se você quer compreender a Bíblia Sagrada, as doutrinas da Escritura, vem com a gente. Você pode estudar comigo e com o pastor Adriano Santiago, aqui da cidade de Tailândia, tá bom? É só se inscrever em nosso curso. Nós temos aí uma parcela bem prática para você, certo? Que cabe no seu bolso e aí você consegue também nos dar o suporte para oferecermos o material que você precisa para estudar, tá bom? As aulas são toda quinta-feira, hoje tem aula. Se você quiser participar da aula, tá bom? Pode ir para uma aula experimental, tá certo? Só entrar em contato comigo aí. Você também pode participar do curso médio. Se você já fez o básico, você pode fazer o médio, que acontece toda segunda-feira, tá bom? É só entrar em contato com a gente. Então, gente, hoje o programa foi assim, foi um programa que nós trouxemos aqui algumas matérias e no próximo programa, Diegão, quais são as matérias que eu vou estar comentando aí, só para o pessoal saber, tem como colocar aí, colocar uma, eu leio, falo e colocar outra, são mais 2 matérias. Já, rapaz, é rápido, hein? Rapaz, pois tá bom, deixa eu ver aqui. No próximo programa eu quero falar sobre o que a OMS, né, falou sobre a possibilidade de uma nova pandemia. Escuta isso. Olha só o que está acontecendo por trás do mundo, gente. De uma nova pandemia, de um vírus superior, misericórdia, ao Covid-19, que é chamado de doença X, porque eles não sabem ainda, mas eles estão prevendo de que possa haver uma mutação desse vírus e isso ser lançado no mundo novamente. Gente, tem tanta coisa por trás disso. Isso é uma opinião que eu queria... Rapaz, tem tanta coisa por trás disso. Você pode ouvir minha opinião até pessoal por trás disso, mas a gente tem que saber como falar aqui na hora dessa. Mas tem muita coisa acontecendo por trás disso, enfim. Mas Deus está no controle, gente. Deus está no controle. Que Deus tenha misericórdia, Senhor. Certo? É uma notícia que eu quero falar, tá bom? Amanhã, tá certo? Deixa eu ver aqui, Diegão. Eu quero aproveitar também, deixa eu ver aqui, fala também sobre a inteligência artificial.